Estamos de volta com o Minuto Eleitoral, falando de todos os artigos da Lei das Eleições. E já estamos no artigo de número 23, que eu tenho certeza que será objeto nas futuras provas de direito eleitoral para os tribunais regionais, Tribunal Superior Eleitoral, que versa a respeito das doações de pessoas físicas. Já não é novidade que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional as doações de pessoas jurídicas. Portanto, como se dará as doações de pessoas físicas, uma vez que nós precisamos estabelecer limites, não é? Então veja, quando eu falo de doações de pessoas físicas, nós precisamos lembrar que as pessoas físicas elas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis, ou seja, aquilo que equivale a dinheiro em espécie, né, para as campanhas eleitorais. Por exemplo, o que seria um estimável? O aluguel de um imóvel para a realização de algum evento, algum bem que é cedido a esses candidatos, então são estimáveis em dinheiro. Um serviço que tem um valor e eu dou esse serviço, mas tudo isso tem limite, né? Qual que seria o limite? Hoje estabeleceu-se que o limite de doações de pessoas físicas ocorrerá em até 10% dos rendimentos brutos, não são líquidos, mas um possível peguinha de prova, 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior às eleições. Então, sempre pensando em até 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior às eleições. Então, se nós estamos falando de eleições 2016, nós verificamos esse limite de até 10% dos rendimentos brutos do ano de 2015. Veja, o candidato ele pode usar recursos próprios na sua campanha? Pode usar, mas estabelecido em até qual limite? Até o limite de gastos estabelecidos nesta lei para o qual concorre. Veja só, nós já sabemos que o limite de gastos para os candidatos nas eleições são estabelecidos agora por lei, através de resoluções. Para as eleições de 2016, nós temos o limite de gastos que já foi estabelecido por uma resolução. Então, o candidato ele pode usar recursos próprios até o limite que está estabelecido nessa tabela, né, de limites de gastos para prefeitos, vereadores e assim sucessivamente. Como estamos falando de eleições municipais, até o limite de gastos estabelecidos para as eleições municipais, ok? E quando nós falamos em doações estimáveis em dinheiro, veja só, as doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, então eu escolhi um candidato, vou doar um estimável em dinheiro a ele, ou a um comitê, ou a um partido, deverão ser feitas mediante recibo assinado pelo doador, mediante recibo assinado pelo doador, exceto nas seguintes situações. Primeiro, cessão de bens móveis. Veja mais um possível peguinha. Não são bens imóveis. Cessão de bens móveis, limitado ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente. Então, neste caso aqui, não é necessário ser feito mediante recibo assinado pelo doador. E doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum, a palavra-chave é isso, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral. E olha o que diz a legislação, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Então veja, neste caso aqui, mesmo que não há necessidade de assinatura pelo doador, é importante que conste na prestação de contas, ok? Bem, uma vez que ultrapassa, então, uma vez que o excesso ultrapasseia o limite de doação, o que vai acontecer? Sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso, não é? Então, vai sujeita esse infrator a pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Quais são as modalidades, quais são os meios de doações, como que as pessoas físicas podem doar? Primeira hipótese, através de cheques cruzados, nominais ou transferência eletrônica de depósitos. Depósitos em espécie, até o limite estabelecido. Mecanismo disponível em site do candidato, partido ou coligação. Portanto, tem o site do candidato e tem lá assim, doe para mim. Clica lá, faça a doação. E
Mas tem alguns requisitos importantes nas doações em sites? Sim. Primeiro requisito, preciso identificar o doador. Segundo requisito, emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Certo? Doações de candidatos. Olha só, os candidatos não poderão fazer doações a pessoas físicas ou jurídicas em dinheiro, bem como doar troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie. Então, o candidato não pode fazer essas doações a pessoas físicas ou jurídicas. Então, veja, somente pessoas físicas podem doar para candidatos. Candidatos podem doar para pessoa física? Não, é vedado. Ah, professor, por quê? Primeiramente, veja, se eu estou doando uma quantia em dinheiro para uma pessoa física, bem provável eu estou falando assim, olha, eu vou te passar isso e você vota em mim. Então, para evitar isso, tem essa vedação na legislação. Desde quando até quando? Desde o registro da candidatura, que é até às 19 horas do dia 15 de agosto, até a eleição. Esse é o período. Tá? Bem, se porventura o doador efetua uma doação pela internet, apresentando fraude ou erro, isso vai implicar em algo aos partidos e candidatos? Olha o que diz a legislação. Na hipótese de doações realizadas por meio da internet, as fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações, então a palavra-chave aqui é sem conhecimento, não enseja responsabilidade destes partidos ou coligações, nem a rejeição de suas contas eleitorais. Então, quando que não vai ensejar, então, a rejeição de contas? Quando for feita doação por meio da internet, ok? Bem, lembra que eu falei dos bens estimáveis em dinheiro? A legislação ela diz que não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80 mil. Então, aqui, lembra que eu falei do limite de doações de pessoas físicas, até 10% do rendimento bruto auferido no ano anterior? O que não entra nesse limite? As doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80 mil. Tá certo? E assim a gente encerra o entendimento do artigo 23. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, comente aí no vídeo, compartilhe com seus colegas para a gente poder crescer mais ainda o canal e possibilitar, com certeza, mais estudos de direito eleitoral. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.